Hoje é um dia bem especial para nós também. Hoje é o dia, no calendário Gaudiya Vaishnava, do aparecimento de Sri Sita Thakurani. Quem é Sri Sita Thakurani? Ela é esposa de Sri Adwaita Acharya. E quem é Sri Adwaita Acharya? Mahavishnu. Ele faz parte do Panchatattva. Então, vamos ler aqui, temos a aula, né? Uma aula de Srila Bhakti-Nirmal Acharya Maharaj. Então, dia transcendental do aparecimento de Sri Sita Thakurani Ki Jai. Então, hoje, no calendário Gaudiya Vaishnava, é Goura Panchami, o aparecimento de Sri Sita Thakurani, a esposa de Sri Adwaita Prabhu. Sua Divina Graça, um Vishnupad, Srila Bhakti-Nirmal Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele diz: mesmo que você não saiba nada sobre o Vaishnava mencionado no calendário, você ainda deve lhe dar jai, salve, glória, nesse dia. Devemos sempre lembrar os dias do desaparecimento e do aparecimento de todos os Vaishnavas. Se pudermos lembrar de tais personalidades, de tais grandes almas, isso trará um grande benefício para a nossa vida espiritual. Sempre Srila Acharya Maharaj falava e fala, nós vamos ler aqui, ele diz, você levanta de manhã, você deve olhar o calendário. Se é Kadashi, se é o aparecimento ou desaparecimento de uma grande personalidade, um Vaishnava, se é um avatar de Krishna que está aparecendo, enfim, nós temos que olhar o calendário. É importante olhar todo dia o calendário. Nós devemos sempre verificar o calendário. Ele diz, e quando vemos algumas datas mencionadas lá, mesmo que não saibamos, novamente ele vai falar, mesmo que a gente não saiba nada sobre o Vaishnava, ou os eventos mencionados, podemos, pelo menos, dar jai. Porque não é só aparecimento e desaparecimento. Tem algumas comemorações, por exemplo, Ratha Yatra, enfim, Parikrama, né? Início do Parikrama de Navadvipa. Então, nós temos que saber o que está sendo comemorado no dia. Pelo menos podemos dar jai a eles. Isso também traz algum bom sukriti, alguma purificação para nós. Ver o calendário e anotar os nomes dos devotos de manhã cedo, desde o início do dia, é muito bom para todos nós devotos. Acorde e olhe para o calendário e dê jai ao seu Guru e Vaishnavas. Sempre preste reverências ao seu Guru e Vaishnavas. Quando você acordar de manhã, sempre dê a eles jai. Sempre mantenha a fé e mostre respeito a eles. Sempre veja o calendário de quem é o dia de aparecimento e desaparecimento. Então, Srila Acharya Maharaj, ele está falando, ele mesmo já falou isso. Eu falei esses dias aqui na aula, não lembro se foi de manhã ou à noite. Ele falou, eu acordo de manhã, eu não abro os olhos ainda e já penso no meu Guru. Já pensa no Guru dele.
Ele vai dormir, antes de dormir, ele está pensando no guru dele. Durante o dia, ele pensa no guru dele. O que eu farei para deixar o meu guru feliz? É isso que nós temos que pensar durante o dia. Quando vamos fazer uma atividade, qualquer atividade, você tem que pensar, eu vou deixar meu guru feliz com essa atividade? Ele vai ficar feliz com isso que eu estou fazendo? E como vamos saber como ele vai ficar feliz ou não? Com o que ele fica feliz ou não? O guru fica feliz, o guru genuíno fica feliz com aquele que está fazendo o serviço a Deus. Aquele que está pensando em Deus, aquele que está fazendo as 9 práticas principais a Deus. Bhakti-yoga. Nava Bhakti-yoga, as 9 práticas principais da devoção. Então o guru ficará feliz com isso. Então, antes de fazer qualquer coisa, pense, ele vai ficar feliz comigo fazendo isso? Porque nós temos que agradar o guru na vida, mais ninguém. Você não precisa agradar seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe. Você tem que agradar uma pessoa, o seu amigo, uma pessoa você tem que agradar, o guru, o seu gurudeva, o guru genuíno. Mas ninguém é necessário agradar, nem a si mesmo. Então, quando vamos fazer qualquer coisa, temos que pensar, eu vou agradar meu guru fazendo isso? Isso daí é muito bom para nós, porque nós vamos começar a parar de fazer o que é errado. Antes de fazer algo que você sabe que é errado. Porque todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Errado é não servir Deus. O certo é servir Deus. Qualquer coisa que não seja servir Deus é errado. Ah, eu vou fazer um esporte. Você está servindo Deus durante o esporte? Não. Então, o guru vai ficar feliz se você for caminhar. Caminhar tudo bem, cantando a Japamala. Se você vai correr, fazer uma corrida, cantando a Japamala ou cantando Santo Nome, tudo bem. Não há problema. Se você vai fazer agora, você fazer algo para se divertir, para você ter prazer dos sentidos, isso não vai agradar o guru, porque não é para Deus. Então é uma boa tática essa, você pensar, isso vai agradar meu guru? Se não vai agradar, eu não vou fazer. E gradativamente, nós vamos ser seletivos. Nós não vamos fazer mais o que queremos, o que a mente quer. Nós vamos fazer o que o guru quer. Mesmo que você não possa fazer um festival naquele dia do aparecimento ou desaparecimento, pelo menos você pode dar a eles jai. Isso lhe trará benefícios espirituais. Quando você dá jai ao seu guru e Vaishnavas, ele faz o sukriti. Isso vai te dar sukriti, vai te trazer sukriti. Por exemplo, hoje é o dia do desaparecimento de um Vaishnava. Dê jai a ele, dê jai para ele, lembre-se dele. Devemos sempre nos lembrar das palavras dos Vaishnavas. Se eu me lembrar das palavras dos Vaishnavas, eu recebo algum benefício espiritual, algum depósito através disso, alguma fortuna espiritual através disso. Essa daqui é a orientação de Srilacharya Maharaj para, no geral, todos os dias, olharmos o calendário. Se não podemos fazer o festival para o Vaishnava, se não podemos nem saber quem ele foi, dê jai para ele pelo menos. Mas hoje nós temos aqui, nós sabemos quem é Sri Sita Thakurani, esposa de Sri Advaitacharya. Nós temos aqui uma aula de Srilacharya Maharaj que vamos ler agora falando sobre ela. Adorável Sita Thakurani, a esposa de Advaitacharya. É o título da aula. Sri Sita Thakurani é adorada por todos em todo o mundo.
Eu não li muito sobre ela, disse Lachara Maharaj, mas nós sabemos que quando Sri Chaitanya Mahaprabhu ele apareceu, Advaita Acharya a enviou com alguns presentes para a casa de Jagannatha Mishra, o pai de Mahaprabhu. Espera aí, só um minutinho. Ele saiu do ponto aqui, só um minuto. Para a casa de Sri Jagannatha Mishra, que é o pai de Mahaprabhu, e Sri Sati Devi, Sri Sati Mata, que é a mãe de Mahaprabhu. Sri Advaita Prabhu, ele sabia quem estava vindo. Ele sabia que Mahaprabhu era a própria Suprema Personalidade de Deus. Ele sabia que o Senhor Supremo estava vindo, porque ele e Haridas Thakura, eles estavam oferecendo adoração ao Senhor com a água do Ganges e Tulasi, Manjari. Haridas Thakura, ele gritava alto e Advaita Acharya, Advaita Prabhu, ele realizava adoração. Então, quando o próprio Senhor Supremo finalmente apareceu na casa de Jagannatha Mishra e mãe Sati Devi, Advaita Prabhu, ele enviou Sita Devi com alguns presentes para a casa de Jagannatha Mishra. Depois que Mahaprabhu tomou sannyasi, recebeu sannyasi, ele veio à casa de Advaita Acharya. Então, antes de começar a contar agora essa parte, Sita Thakurani, ela foi visitar, não só ela, Malini também, Malini Devi foi ver Mahaprabhu, foi visitá-lo quando ele apareceu. E elas levaram vários presentes. Quem é Malini Devi? Malini Devi é a esposa de Shrivas Pandit, o outro membro do Panchatattva. Elas foram lá visitar Mahaprabhu, levaram vários e vários presentes. O Sri Chaitanya Charitamrita, ele explica todos os presentes, ele descreve todos os presentes. Mas como disse lá Govinda Maharaj, não é necessário saber detalhes. Se você quer, você pode ler, mas não é necessário. Necessário é saber a história no seu contexto geral. Então elas foram lá, e aí ele nasceu embaixo de uma árvore de nim, ele apareceu embaixo de uma árvore de nim, e na Índia eles têm muito medo de fantasmas, enfim, que vão atacar a criança, vão fazer mal para a criança, vão influenciar a criança, e aí elas falaram para mãe Sati, coloque o nome nele de Nimai, porque ele nasceu embaixo de uma árvore nim e vai protegê-lo, o nome Nimai vai protegê-lo. Nimai vem da árvore nim, o nome vem da árvore nim. E aí ficaram lá, levaram os presentes, tudo. E a Advaita Acharya e Namacharya Srila Thakura, como foi falado, por que eles estavam chamando Deus para a terra? Porque eles eram perseguidos. Os devotos eram perseguidos pelos muçulmanos. O islamismo perseguia os devotos. Não o islamismo, mas os devotos, né? Os muçulmanos. Eles perseguiam os hindus. E a religião também estava sendo deturpada. Então, Sri Advaita Acharya e Namacharya Srila Thakura, eles ficaram pedindo para Deus aparecer. E eles sabiam que Deus viria. Então, quando a criança nasceu, eles sabiam já que era a Suprema Personalidade de Deus, Shrimad Mahaprabhu. E as esposas foram lá visitar. É um costume também na Índia, as esposas levarem presentes, não só na Índia, né? No Ocidente também. Não sei se em todos os países, mas aqui no Brasil,
é normal a mãe receber, né, a criança receber visitas de parentes e amigos quando a criança nasce, e cada um leva um presente, cada um leva uma coisa. Aqui no Brasil levam roupinha, fralda, enfim, né, fazem até um tal de chá de bebê, mas na época não existia isso. Então, as mulheres iam lá levar os presentes para a criança. Então, depois que Mahaprabhu recebeu o sannyasi, ele veio à casa de Advaitacharya, em Shantipur. Sri Advaitacharya, ele morava em Shantipur. E Sita Devi, ela cozinhou para Mahaprabhu preparações muito boas, muito gostosas, naquele dia. Chaitanya Mahaprabhu, ele recebeu prasada, ele honrou prasada completa, pela primeira vez em 3 dias, depois de receber sannyasi. Nesse meio tempo, antes do sannyasi, Nimai, ou Visvambara, que era o nome dele, ele esteve em Shantipur muitas vezes, e eventualmente Advaita Prabhu mudou-se para Mayapur e construiu uma casa perto da casa de Jagannatha Misra. Certa vez, quando Nityananda Prabhu e Mahaprabhu, eles foram à casa de Sri Advaitacharya e Sita Devi lhes serviu prasada, Nityananda Prabhu, ele ficou muito zangado com Advaita Prabhu e jogou a prasada para ele, e deu a prasada para ele. Nityananda Prabhu estava brincando com Advaita Prabhu. Dessa maneira, houve uma briga entre eles, e Advaita Prabhu e Nityananda Prabhu tiveram uma briga muito grande. Quando Advaita Prabhu ele enviou Sri Sita Devi à casa de Jagannatha Misra, após o aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sita Devi, ela viu o menino, ela pensou que ele não era diferente de Krishna. Na hora que ela viu Nimai, ela já viu que não era diferente de Krishna. Ela percebeu que era a suprema personalidade de Deus. Quando a criança apareceu, não só ela, vários outros devotos também viram isso. O avô de Mahaprabhu fez o mapa astral na hora que ele apareceu. Era comum na Índia chamar o astrólogo, e o avô dele era astrólogo. E a hora que ele fez o mapa, ele viu que era a suprema personalidade de Deus, porque aparece no mapa também. O mapa de Krishna também mostrava que ele é a suprema personalidade de Deus. O mapa de Mahaprabhu mostrou que ele era a suprema personalidade de Deus, que ele é a suprema personalidade de Deus. O mapa de um guru também mostra que ele é uma grande alma. O mapa astral está na nossa linha, nos Vedas. Ele está no Śrīmad Bhagavatam. Tem várias e várias citações de mapa astral. Ele pertence a nós, à nossa cultura. Por que isso? Não é do Ocidente. Isso foi importado lá da Índia, dos Vedas. O mapa astral, os astros, os planetas, eles são posicionados na hora do seu nascimento, naquele local que você nasceu, naquele segundo que você nasceu, e o karma está relacionado à posição deles. Conforme a movimentação dos planetas durante a sua vida, você vai tendo o seu karma reproduzido. Momentos de felicidade material, momentos de tristeza material, momentos de problemas de saúde, momentos que você vai ter um problema com o emprego, com a mulher, enfim. A movimentação planetária, ela muda a sua vida, claro, de acordo com o seu karma. Os planetas estão ajustados e na movimentação dos planetas o seu karma vai se manifestando. Então, o avô de Mahaprabhu, ele sabia
que era a grande personalidade de Deus que tinha aparecido. E Sita Thakurani também. Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, ele sempre cantou no Gora Purnima a canção Chouda Sata, Sata Sake, Massa Je, Palguna, e lá encontramos. Aí tem um outro verso aqui que diz o seguinte: ela abençoou a criança recém-nascida, colocando grama fresca de durva e arroz em sua cabeça, e dizendo, então Sita Thakurani, ela fez isso e disse, que você viva muito para protegê-lo de fantasmas. É o que eu havia falado. Eles têm muito medo de fantasmas, né? Naquela região, naquela época. Muito medo de fantasmas. Srila Govinda Maharaj falou que a Índia era o lugar que havia mais fantasmas no mundo. Ele falou, sempre foi o lugar que teve mais fantasmas no mundo, foi a Índia. E ele falou isso na época. Ele falou, e agora o lugar que tem mais fantasmas do mundo é o Brasil. O Brasil é o lugar que tem mais fantasmas do mundo. Por quê? Porque onde tem adoração aos fantasmas, eles estão. E muitos brasileiros adoram fantasmas. Eles acendem vela para os antepassados. Eles acendem vela para os fantasmas. Eles oferecem frutas para os fantasmas. Eles oferecem comida. Eles rezam para os fantasmas. Então, os fantasmas estão agora, na maioria, aqui no Brasil. Srila Govinda Maharaj falou isso. Mas na época era na Índia. Então, ela colocou esse tipo de coisa, arroz e essa grama durva na cabeça dele e falou isso, que você viva muito para protegê-lo de fantasmas e bruxas. Ela deu à criança o nome de Nimai, como eu havia falado. Ela falou, Nimai é um bom nome porque vai afastar. Dizem que a árvore Nim afasta bruxa e fantasma. Eles têm isso lá na Índia. Não sei se até hoje, mas na época era assim. Então, na verdade, foi Sita Devi que deu o nome a Nimai. Ela pegou um pouco de durva, que é a grama, né? Uma espécie de grama que existe na Índia, e algumas plantações de arroz, alguma parte de arroz, né? E colocou na cabeça do menino. E abençoou-o, que você viva uma vida muito longa. No Sri Chaitanya Charitamrita, capítulo 1, verso 111, Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, que é o autor, né, do Sri Chaitanya Charitamrita, ele diz o seguinte, tem um verso aqui, um dia, logo após o nascimento, o aparecimento do Senhor Chaitanya Deva, a esposa de Adwaita Acharya, Sita Thakurani, que é adorada por todo o mundo, ela pediu a permissão de seu marido e foi ver aquela criança mais alta, mais elevada, com todos os tipos de presentes. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, nesse verso que eu falei. A esposa de Adwaita Acharya quando ela veio para a casa de Jagannatha Mishra, naquele dia, ela trouxe muitas coisas com ela, todos os tipos
de ornamentos, joias, roupas de seda, etc. Você sabe também que, uma vez, Sri Adwaita Prabhu, ele decidiu pregar o mayavadismo. Ele começou a pregar em favor de Jnana, alegando que o conhecimento era maior e mais poderoso do que a devoção. Isso aqui é o mayavadismo. Ele começou a pregar o mayavadismo. E quando Chaitanya Mahaprabhu ouviu sobre isso, foram contar para ele, ele veio com o Nityananda Prabhu para a sua casa, para a casa de Adwaita Acharya, e começou a bater realmente, literalmente ele bateu em Sri Adwaita Acharya. E Adwaita Acharya, ele era muito velho. Vendo isso, Sita Thakurani, ela implorou, Prabhu, falando para Mahaprabhu, Prabhu, Adwaita é muito velho. Além disso, você está batendo em um Brahmani. Não é certo bater em um Brahmani. É contra o Shastra, as escrituras. Se você matar um Brahmani, você fará uma ofensa que nunca será removida. Quando Nityananda Prabhu viu o que estava acontecendo, ele riu. No final, Adwaita Acharya, ele disse a Mahaprabhu, Prabhu, se você pensa que estou sendo inconstante, então, por favor, me perdoe. Então, ambos se entregaram e começaram a rir. Então, Mahaprabhu foi para o Ganges, junto com Nityananda Prabhu, e Adwaita, e Haridas, e Sita Thakurani. Sita Thakurani preparou uma bela praçada e serviu a eles. Quando eles voltaram, Mahaprabhu, ele sempre chamava a esposa de Adwaita Prabhu, Sita Devi, mãe, e ele estava sempre ansioso para honrar a praçada em sua casa. Mais tarde, quando Mahaprabhu ele recebeu sannyasi, ele novamente veio à sua casa em Shantipur. E depois disso, Adwaita Acharya, Sita Thakurani e o seu filho Achyutananda Prabhu iriam para Nilachal, Puridan. Todos os anos, Sri Sita Thakurani, ela fazia os preparativos favoritos de Mahaprabhu e os levava para ele, para Puri. Então aqui foi contada a história desse lila, né, de Adwaita Acharya com Mahaprabhu. Por que Adwaita Acharya ele estava pregando mayavadismo? Se ele foi quem chamou Mahaprabhu, ele, Namacharya Silaharada Sakura, para ele vir para a Terra, para salvar, a restabelecer a religião, porque os mayavadis estavam muito fortes. E também para os muçulmanos não atacarem eles, porque perseguiam eles. Por que ele foi pregar o mayavadismo se ele mesmo chamou Mahaprabhu, ele mesmo chamou Deus? Porque Mahaprabhu nunca corrigiu ele. Mahaprabhu nunca havia dado uma bronca em Adwaita Acharya. E ao contrário do que nós pensamos aqui no Ocidente, do que nós que nós somos caídos,
Nós ficamos nervosos, bravos, irados, com aquele com raiva, daquele que dá uma bronca. Não bronca, mas aquele que corrige a gente. Ninguém gosta de ser corrigido. Se você está fazendo algo errado, você quer continuar a fazer errado, mas não quer que ninguém te corrija. Muito menos na frente dos outros. Mas ser corrigido é a melhor coisa que pode acontecer para nós. E, se for corrigida na frente dos outros, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada falou isso. Se você for corrigido na frente de todo mundo, é o que a Silachara Maharaj fazia. Ele corrigia os devotos na frente de todo mundo. Se você corrigir um devoto na frente de todos, ele vai ficar com tanta vergonha, que ele nunca mais vai fazer aquilo errado. O ideal é corrigir os outros na frente, corrigir a pessoa na frente de todos. Mas isso também não é qualquer um que aguenta. Nós temos o ego muito alto. Se você corrigir um devoto que ele está fazendo algo errado aqui no salão, no templo, enfim, na frente dos outros, ele nunca mais volta. Mas é o ideal. A pessoa está com o pezão apontado lá, a sola do pé apontada para o altar, ou para o outro devoto. Você tem que corrigir, mas nós normalmente corrigimos só quando a pessoa está sozinha. Porque se você falar na hora, na frente de todo mundo, é capaz da pessoa levantar e ir embora e nunca mais voltar. Porque o ego é muito alto. O Srila Govinda Maharaj falou, tem duas coisas que afastam a pessoa do templo, da devoção. O ego alto ou a ofensa. Então, a melhor coisa que tem é corrigir a pessoa na frente de todo mundo. E Mahaprabhu nunca corrigiu Sri Advaita Acharya. Mahaprabhu nunca corrigia Sanatana Goswami. E eles ficavam querendo ser corrigidos. Eles queriam que Mahaprabhu desse essa correção para eles, que castigassem eles. Então, Advaita Acharya, ele arrumou um jeito de Mahaprabhu ficar nervoso. Ele sabia que Mahaprabhu viria corrigi-lo de alguma forma. Isso aí é um lila, claro, é um passatempo de Mahaprabhu com um devoto puro. Advaita Acharya é Mahavishnu. É o Mahavishnu, o grande Vishnu, que veio em Kali Yuga na forma de Advaita Acharya. Então ele começou a pregar Gyana, conhecimento, falar para todos que conhecimento é superior à devoção. Não é isso, é o contrário. Mas ele começou a pregar que o conhecimento Gyana é superior à devoção. Isso é a pregação Mayavadi. Isso daí vai te levar para o Brahma Loka, para o estado do Senhor Brahma, para o Nirvana, como é conhecido aqui no mundo material. O Mayavadi, o objetivo final dele é atingir o Nirvana, se fundir com Deus, no Brahman. Não só eles, né, o budismo também. Mas estamos falando agora do Mayavadismo. Então, a Advaita Acharya começou a pregar totalmente o oposto do que é a nossa concepção. A nossa concepção, o mais elevado é a devoção a Deus. E Deus quem? Deus da personalidade, Bhagavan. Bhagavan é a suprema personalidade de Deus. Deus, pessoa. Deus é uma pessoa. Shripata Tapasi Maharaj, ele escreveu um livro, Deus é gente. Ele escreveu, por quê? Porque Deus é gente, Deus é uma pessoa. E o Mayavadismo prega o oposto disso. Então, a Advaita Acharya estava pregando totalmente o oposto do que Mahaprabhu veio dar para nós. E Mahaprabhu ficou nervoso, foi lá com Nityananda Prabhu, na casa de Advaita Acharya. E quando ele chegou lá, ele começou a questioná-lo. Por que você está pregando isso? E a Advaita Acharya falou, porque isso é melhor para nós. Imagina só, falar isso para Mahaprabhu. E Mahaprabhu começou a bater nele, literalmente. Bater. Mahaprabhu era enorme. Mahaprabhu tinha mais de 2 metros de altura, extremamente forte, batendo em Advaita Acharya. E aí a mulher dele, Sita Thakurani, que hoje é o dia do seu aparecimento, ela falou, pare de bater nele, ele é muito velho, você vai matá-lo. E se você matar ele é um Brahmani, você não vai ter nunca mais sossego, perdão. Matar um Brahmani é a pior coisa que pode acontecer. Nunca faça isso. E Nityananda Prabhu já sabia de todo esse lila. Começou a sorrir.
E Advaitacharya estava feliz de apanhar. No momento que ele estava apanhando, ele estava feliz porque realmente, finalmente, Mahaprabhu foi corrigi-lo. E ele falou para Mahaprabhu, você tinha o voto de sempre me glorificar, mas eu consegui vencer você. Isso está escrito no Sri Chaitanya Bhagavata. Tem um capítulo só sobre isso. Finalmente eu consegui vencer você. Você sempre me protegeu, você sempre me glorificou e agora você está me batendo. Você está me ofendendo. Eu consegui vencê-lo. E após falar isso, eles entraram em êxtase, claro, começaram a sorrir, se abraçaram. O Panchatattva, os dois pertencem ao Panchatattva, é um associado íntimo de Mahaprabhu, Advaitacharya, Mahavishnu. É uma expansão de Deus. Claro que isso tudo é um lila, né? Por isso que nós temos que compreender. Quando lemos algum lila, quando lemos algo, temos que compreender. Não é somente ler como se fosse um mundo material, trazer um lila de Krishna, de Mahaprabhu para o mundo material. Porque uma pessoa materialista vai olhar e vai falar, como assim Deus estava batendo num velho? Isso é uma visão materialista. Por isso tem certas coisas que os materialistas não podem ler. O Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Govinda Maharaj, levou 7 anos para orientar Srila Chara Maharaj a ler o Chaitanya Charitamrita. Srila Chara Maharaj, ele era brahmacharya há 7 anos. Somente depois de 7 anos, Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, falou para ele, agora você pode ler o Sri Chaitanya Charitamrita. E nós queremos ler tudo. Nós queremos ler o Bhagavatam, nós queremos ler o Chaitanya Charitamrita, alguns querem ler os Vedas, alguns querem ler os Upanishads, os Puranas, o Vedanta Darshana, que é extremamente difícil de compreender, porque nós queremos seguir nossa mente, não o Guru. Então, o Chaitanya Charitamrita não é para ser lido assim, por qualquer um, senão você vai compreender de uma forma errada. Você vai acabar ofendendo. Já pensou a pessoa falar assim, como assim Deus está batendo num devoto dele, num senhor idoso? Isso tudo é um lila, temos que compreender isso. Tudo isso é um lila. Então, essa aula de Srila Chara Maharaj, ele falou esses 2 passatempos principais, né, de Sita Thakurani. O primeiro, que ela foi visitar Mahaprabhu no momento do seu aparecimento, depois do seu aparecimento. E agora ela está pedindo para Mahaprabhu parar de bater no seu marido. Vamos ver aqui, continuando. E aí todo ano eles iam para Puri. Não só eles, não só Advaitacharya e Sita Thakurani e Nityananda Prabhu, os devotos iam todo ano para Puri, porque Mahaprabhu morou os últimos 18 anos. Os últimos 18 anos de Mahaprabhu, ao olho do ser humano, ele morou em Puridam. E ele não podia falar para todos, venham me ver todo ano. O que ele falou? Venham no Ratha Yatra. Venham todo ano para o Ratha Yatra. E eles iam andando. Imagina só Advaitacharya, Sita Thakurani, uma senhora idosa também. Todo ano iam andando para Puri. E não é andar 1 quilômetro, 2, 3, 5 ou 10 quilômetros. Levava quase um mês andando todos os dias. Muito longe. Nós vamos normalmente de Calcutá. De Calcutá a pessoa pega um avião ou trem para ir para Puridam. E de Calcutá a Navadvip dá mais ou menos 4 horas de carro. Imagina o quanto é longe Puridam de Navadvip. E eles iam todo ano, saíam um mês e meio, 2 meses antes andando até lá, vinham Mahaprabhu, participavam do Ratha Yatra, depois voltavam andando. Então aqui, Srila Chara Maharaj está contando sobre isso. Aí ele continua. No Sri Chaitanya Charitamrita, capítulo 10, verso 1, 3, 4, diz o seguinte: de tempos em tempos, Advaitacharya
e os outros convidavam Sri Chaitanya Mahaprabhu para honrar arroz caseiro e variedades de vegetais. Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, eles sempre iam à casa de Advaitacharya. No Sri Bhakti Rasamrita Sindhu, no Sri Bhakti Ratnakar, é dito que o nome do pai de Sri Thakurani é Nishinha Baduri, e ele teve 2 filhas, Shri e Sita. Então ele teve 2 filhas, uma se chamava Shri e a outra Sita. Em Goura Gandesha de Pica é dito que, é um outro livro, né? É dito que adorável Yogamaya encarnou nesta era como Sita Devi. Olha só, eu nunca tinha ouvido falar isso. A Yogamaya, ela encarnou nesta era de Kali Yuga como Sita Devi, a esposa de Sri Advaita Prabhu. Então, Sri Advaitacharya é a Mahavishnu e Yogamaya, a ilusão de Deus do mundo transcendental, ela encarnou como Sita Devi. É como Sri, uma expansão de Sita Devi. Aí perguntaram o seguinte: que humor devemos ter em relação a Sri Sita Devi? Silachara Maharaj fala: Mahaprabhu a respeitava e a tratava como sua mãe. Então, nós devemos ter o mesmo humor em relação a Sri Sita Devi, como mostramos em relação a Sati Devi e Jashoda Mata, e a mãe de Krishna. Mãe Yashoda e Sati Mata, elas são muito afortunadas por terem o Senhor Supremo como seu filho. Precisamos da misericórdia de mãe Yashoda e mãe Sati Devi, e de mãe Sita Devi também. Então Mahaprabhu considerava ela, Sita Devi, como sua mãe. Nós devemos obter a misericórdia delas. Nós devemos querer obter a misericórdia delas. Além disso, Sri Sita Devi é, na verdade, Yogamaya, como já ele falou. Acabei de falar sobre isso. Está escrito no sloka acima. Assim termina a aula de Silachara Maharaj sobre o aparecimento de Srita Devi, Srita Thakurani. Então, veja só, hoje o aparecimento da mãe de Mahaprabhu, ele considerava ela sua mãe. Sati Mata, mãe, Mata quer dizer mãe, ele considerava ela sua mãe, e também ela é a expansão de Yogamaya em Kali Yuga. Veja só que alma elevada, Sita Thakurani. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta hoje. Por enquanto não houveram perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos cantar o Nama Sankirtan Hariharai. À noite eu vou pegar alguns textos de Gurudeva, de Srila Siddhar Maharaj, para lermos também à noite e falarmos sobre Sita Thakurani, o aparecimento dela. É muito importante, né? Temos que glorificar, como disse Silachara Maharaj. Se não sabemos nada sobre a personalidade, falamos Jai. Se soubermos algo ou não soubermos, vamos ler. É importante ler sobre a personalidade no dia.
Se não pudermos fazer o festival, fazemos isso, lemos sobre a personalidade e também falamos Jai, vamos glorificar. Faça você que vai hoje fazer a oferenda de boga, ofereça uma boga especial, aumente um pouco as preparações. Hoje é o dia do aparecimento, considerada a mãe de Mahaprabhu. Então, faça uma boga especial, pense nela hoje. Aumente o serviço devocional hoje. Vamos cantar então o Nama Sankirtan Hari Harai? Krishna Jadavaya Namaha Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha Hoite Vigna Nasha Vishta Pura Jaha Hoite Vigna Nasha Vishta Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asavar Padarinu Pura Panchagra Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Gosai Jobe Braje Koilo Baso Jai Goshai Jai Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan Anande Bolo Hari Braja Vrindavan Anande Bola Hari Braja Vrindavan Anande Bolo Hari Braja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Vaishnava Pada Padma Puriyasha Shri Guru Vaishnava Pade Padma Puriyasha Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Naam Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Naam Sankirtan Kohe Adama Das Hari Naam Sankirtan Kohe Adama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare 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 Ram, Ram Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Gaura Gaura Gaurari, Gaura Gaura Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem participou conosco hoje, nesse dia auspicioso do aparecimento de Sri Sitadevi. Temos conosco hoje aqui a Ishan Krishna Prabhu, a Jamuna Devidasi, Shrimati Devidasi, Panchatattva Prabhu, Vrajaraja Prabhu e Arjuna Krishna Prabhu. Então agradeço a presença de todos. Quem puder, à noite teremos o programa às 19 horas. Vamos ler outros textos sobre Shri Sita Thakurani, glorificando-a e, enfim, como disse o Acharya Maharaj no comecinho da aula que eu li, ele falando que é muito bom para a nossa vida devocional aumentar o Sukriti, glorificar, saber a história e fazer um festival para essas grandes personalidades. Dandavati Pranam, até a noite às 19 horas.